Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Do vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do tricolor paulista do São Paulo, que ontem conseguiu um empate heróico aí, graças à boa atuação do Rafael, né, aí contra o Nacional. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do São Paulo, tudo que a mídia está falando e muito mais, então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo o seu palpite para o jogo da volta dentro do Morumbi. Por quanto vocês acham que será o placar? Eu acredito também que não vai ser 0 a 0, mas esse jogo da volta será sim um jogo a qual o São Paulo irá fazer gols. Mas na sua opinião, qual será o resultado do jogo da volta dentro do Morumbi? Deixa aqui nos comentários antes de começar o nosso vídeo, tá certo? Peço também que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificações se você quer ficar por dentro de todas as informações do São Paulo e ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair uma notícia nova do tricolor paulista. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sou tricolor do Morumbi. Olha, o São Paulo flertou e muito com o perigo. 2 pênaltis desperdiçados. Olha só, o São Paulo viu bola na trave. O Rafael estava inspirado e volta com um 0 a 0 para ser comemorado, hein, para a partida aqui na capital paulista. 5 vitórias seguidas no Brasileirão, eliminado na Copa do Brasil e vivo na Libertadores. Foi assim que o São Paulo saiu do Antanásio Girardot, sobreviveu e contou com uma pitada de sorte. Libertadores é bem difícil mesmo, jogar fora de casa, com o apoio da torcida dos caras, campo dos caras. Em Medellín, o Atlético Nacional foi para cima dos visitantes e logo aos 10 minutos, bola na mão de Ferraresi, pênalti. Cardona cobrou e mandou para fora. Na etapa final, mais chance colombiana, Cardona chegou perto. Numa das poucas chances do tricolor, o goleiro Ospina cortou. Marlos Moreno tentou fazer bonito, a bola foi na trave e Rafael afastou. No contra-ataque, o camisa 7 colombiano tocou para Inestrosa mandar de primeira e tirar suspiros do torcedor. A bola explodiu na trave mais uma vez. Morelos sofreu pênalti. Mais um para Cardona cobrar para a equipe colombiana e desperdiçar. Dessa vez, Rafael defendeu para garantir o empate. Do partiu, bateu! Rafael defendeu! Cardona bateu de novo no chão do canto esquerdo. Rafael mandou para escanteio! Sair de campo sem levar gols e defendendo um pênalti dá uma moral muito grande e espero que a gente possa levar essa moral para o próximo jogo. O São Paulo volta ao Brasil com 0 a 0 na bagagem e uma sensação de alívio. Agora, na próxima terça-feira, no jogo de volta, aqui no Morumbi, o tricolor precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final da Libertadores e busca ampliar uma marca que já é histórica. E quando Inestrosa tentava armar mais um contra-ataque, Enzo Dias nem olhou a placa. Carrinho nele. Una pelota dividida donde era él o yo, porque la verdad que si me pasaba a mí, iba contra nuestro goleiro. Bueno, por suerte fue a favor mío y pude entrar en la pelota fuerte, pero limpio. Na arquibancada, confusão após o apito final. Torcedores do Atlético Nacional e do São Paulo entraram em conflito. E um torcedor do clube brasileiro, identificado pelas câmeras de segurança, foi detido e será deportado. A gente tive dificuldades para contra-atacar, para criar situações, mas o mérito foi deles. O empate nas oitavas fez o time do Morumbi alcançar 16 jogos de invencibilidade na Libertadores. Agora, o torcedor quer aumentar a sequência de jogos sem perder e seguir com o sonho de mais um título continental. Se tem um fato a favor, é a nossa torcida. A gente decidir em casa, com o nosso torcedor, com o nosso apoio, nosso campo. Se Deus quiser, a gente vai sair vitorioso e classificado. Vamos para frente, tentar de melhorar a nossa versão de jogo, tentar de voltar a essa ideia de jogo que a gente sente confortável e acreditar. O São Paulo volta tranquilo, sim, de certa maneira, porque não perdeu, poderia ter perdido e até por um placar elástico, escapou até de uma goleada e 2 pênaltis. O Rafael tem estrela, viu? O Cardona não está numa noite inspirada. Esse não deve ter dormido, com certeza. Agora é pensar no jogo aqui, Cicinho.
É pensar no jogo aqui, Renata, mas não é só o Cardona, não. O torcedor São Paulino, eu, um deles, tive dificuldade para dormir à noite, porque existe aquela situação... Sônia, foi o que foi, bebê? Tirou a fralda? Não, troquei várias fraldas. E deixei umas guardadas também, porque tem o segundo jogo. Nós não estamos falando de uma equipe sem qualidade, nós estamos falando de uma equipe com qualidade, que passou de fase num grupo muito competitivo, como era o grupo do Inter, juntamente com o Bahia. Então, assim, o São Paulo escapou de tomar uma goleada, né? Porque o São Paulo não fez um grande jogo, defensivamente teve seus problemas, ofensivamente também não correspondeu, as substituições não surtiram efeito, mas, assim, traz uma vantagem boa para o segundo jogo aqui no Brasil. Mas, assim, tem que ligar o sinal de alerta, porque essa é uma equipe que no contra-ataque é muito forte, é uma equipe muito bem postada. Então, assim, contou com a presença do Rafael aí, mas no sistema defensivo, o Ferrarese fez um jogo abaixo do esperado, muito nervoso. E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês concordam com o Cicinho? Vocês acham que foi uma boa vantagem esse empate pro time do São Paulo? Vocês acham que esse empate assegura o São Paulo na próxima fase, né, já que vai jogar em casa? Ou vocês acham que o São Paulo deveria ter arriscado um pouco mais, ter feito pelo menos um 1-0 lá? Ou esse jogo, né, por mais que foi um empate fora de casa, o jogo dentro de casa será totalmente diferente? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Nervoso, querendo decidir, e Libertadores às vezes precisa também ter tranquilidade, não somente aquele espírito de Libertadores, precisa ser tranquilo. Mas o torcedor São Paulo tem que comemorar assim o empate, que poderia ter sido muito pior. E assim, ó, alívio. Será que sentiu falta do Arboleda? Não, sente, o Arboleda faz falta. O Arboleda, sem entendeu? sombra Na de parte, dúvida, principalmente na parte faz defensiva, falta. como você Até falou. em bolas paradas, né? ué. Que tem sido um referencial do São Paulo. Fez no gol ataque. contra o Inter Então, no é Campeonato isso que, de Brasileiro. repente- O Mas pode Arboleda é um comemorar. ótimo zagueiro e aparece mesmo como elemento surpresa. Agora, Ronaldão, será que não foi um bom sinal para o São Paulo passar por uma pressão como essa, ter tantos momentos adversos ao longo do jogo e voltar com um 0-0? Olha, Renata, você foi lá na ferida lá, porque é o seguinte, até ontem, depois quando terminou o jogo, eu fiquei esperando, falei, vamos ver que os blogueirinhos são paulinos vão falar, e todo mundo sumiu. Quer dizer, até isso, eu falei, Até mas o Cicinho sumiu, né? Então, agora acho que foi o tempo de trocar a fralda, essas coisas todas, mas assim, foi um jogo onde o São Paulo tem que agradecer muito os deuses do futebol. Porque, sair com 2 pênaltis nas costas, um monte de bola na trave, e o time não ajustou ali, não conseguiu fazer a marcação que deveria, ainda sair com 0-0 numa competição como essa, eu falei, tem alguma coisa errada. Então, agradeço aos deuses do futebol, Cicinho. E ele tá mantendo um esqueleto, ali tem 3 zagueiros, 3 volantes, joga com 2 na frente, o Luciano é a referência e que tem mais liberdade também. Agora, Edu, no jogo de volta tem que redobrar a atenção. Não pode ter os mesmos vacilos. Claro, quem jogava em casa era o Atlético Nacional, um time que fez uma marcação já na saída de bola do São Paulo, sufocando o São Paulo, mas aqui é diferente. É o que o São Paulo vai ter que fazer aqui, sufocar o Atlético, pressionar na saída de bola, até mesmo para trazer também a torcida para o jogo, né, Cicinho? Então você pega o time do São Paulo, foi um jogo onde que realmente a equipe não jogou bem. O conjunto do São Paulo não jogou bem. Coisas que vinham acontecendo principalmente no Campeonato Brasileiro. E ontem, mesmo não jogando bem, conseguiu um empate heróico, né, de uma forma assim que para se comemorar sim, como fosse uma vitória, mas agora tem um jogo aqui em casa, perante o seu torcedor, e eu acredito que o São Paulo não vai jogar mal como jogou dessa forma. Então, ir para cima, marcar forte, e o Crespo, você vê ali fora, né, Renato? Né? Se Você fosse viu, o pênalti que saiu, ele saiu andando assim de costas, assim. Então isso passa também para os atletas que, peraí, o comandante nosso está confiante, está bem, está vendo o que está acontecendo, e eu acho que é mérito também do conjunto, jogadores, comissão técnica e a diretoria do São Paulo. Eu estava pensando o seguinte, no primeiro semestre o São Paulo foi muito bem nas Copas, em mata-mata, e tinha problemas no Campeonato Brasileiro. Agora, ele engrenou uma sequência excelente, com 5 vitórias na competição nacional, e tá vacilando aí, já foi eliminado na Copa do Brasil, teve esse jogo difícil. Cicinho, dá para reajustar a rota, inclusive com a presença do Lucas Moura, que é outra arma agora à disposição do São Paulo.
Não, dá para ajustar e tem que ajustar, né, Renata? Porque essa eliminação da Copa do Brasil não era esperado. São Paulo entrou de uma maneira, assim, completamente displicente dentro de uma partida, menosprezando o adversário e pagou um preço muito alto, porque nós estamos falando de uma desclassificação e também dinheiro que não entra no cofre. E Libertadores é assim, Libertadores você tem que aprender a sofrer. E o São Paulo continua, né, essa caminhada invicta na competição. Então, agora trouxe a decisão pro Morumbi. Então, é implantar o seu ritmo de jogo com muita atenção, mas esperamos que essa questão de inversão, digamos, de valores, agora mal na Libertadores e bem no Brasileiro, não, prefiro continuar bem nos dois. Então, o São Paulo pode continuar bem nos dois. Ajuste total. Exato. Agora, Edu, falando em defesa, noite brilhante do Rafael, salvou a pátria, tem que ser reconhecido. Em contrapartida, o Cicinho falou sobre isso e é verdade. O Ferrarese, o primeiro pênalti até foi uma infelicidade, mas o segundo não pode, né? 2 pênaltis no mesmo jogo, você cometer e dar um prato cheio pro adversário. Ontem ele estava muito afoito, né? Estava querendo resolver na força, no grito. Já visto, a gente vê aí, depois que o Cardona perdeu o segundo pênalti, ele foi na orelha dele ali e gritou em cima do Cardona, porque tirou o peso, porque, se toma o gol ali no segundo pênalti, isso acaba também trazendo uma pressão muito grande para ele, até porque ele vem fazendo uma boa temporada, é um zagueiro firme, é muito difícil dele falhar, mas ontem, infelizmente, acabou falhando e graças a Deus não tomou o gol, mas eu acredito, sim, foi um jogo onde que ele tem que pegar esse jogo como exemplo para não acontecer lá para frente, principalmente dentro da área. Hoje, qualquer toque dentro da área, Renato, vai ter o VAR, o árbitro estava perto ali, tanto é que o árbitro nem foi no VAR, marcou ali na hora, nos 2 pênaltis. Então, acho que são situações que sirva de exemplo, principalmente para jogando dentro da área ali os zagueiros. A torcida colombiana estava furiosa com o árbitro uruguaio, não gostou dessa arbitragem muito truncada, parada, não é? E quem também falou aí sobre esse empate, essa atuação do time do São Paulo, essa atuação heróica do Rafael, foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram a respeito do Tricolor Paulista, desse empate com sabor, querendo ou não, de vitória do Tricolor. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram. Como foi o jogo do São Paulo na Colômbia, abrindo então também essa fase da competição, com todo aquele ambiente da torcida colombiana, mas também, claro, da torcida tricolor que esteve presente. O Rafael tá aí puxando a fila São Paulina e ele é, Donk, um dos protagonistas do jogo. É sim, Bruno. Já viu goleada por 0-0, Bruno? Teve? Ontem teve. Porque o São Paulo pode comemorar esse 0-0. E o que é engraçado é que a gente fala de uma atuação decisiva do Rafael, porque ele condiciona o pênalti pra fora o primeiro, depois ele busca o segundo, mas aquela no segundo tempo, o pênalti, foi a única finalização no alvo do Atlético Nacional, que acertou 2 vezes a trave, jogou melhor, Marlos Moreno fazendo uma grande atuação, Rinestrosa também, e o São Paulo volta vivo, até numa situação interessante, jogando contra um adversário, vamos lembrar, passou pelo grupo da morte e poderia ter conquistado uma vitória. O São Paulo tem a entrada do Lucas ali, ainda ganhando alguns minutinhos, isso é uma ótima notícia pensando no jogo da volta, mas tem muito a comemorar o empate, porque foi um amasso do Atlético Nacional. E a gente tá vendo aí, né, Lili, ainda no primeiro tempo, o Atlético Nacional também pressionando. Aí já vamos para o segundo tempo, Breiler com mais pressão, então, do time da casa. Total, 19 finalizações do Atlético Nacional, em cima, tentando empurrar o São Paulo o tempo inteiro para trás, e ficou visível essa estratégia no segundo tempo. O São Paulo não teve escape, Bruno. Ficou tentando muita bola longa ali no André Silva, e bola na trave. Realmente faltou a pontaria para o Nacional e sobrou sorte ao Tricolor para segurar esse empate fora de casa. Bola na trave ali, hein, Lili? Mais uma. Bola na trave, dá para se dizer aí que o Rafael ganha um respiro? Ganhou total, porque foi pressionado, mas saiu grande também, Lili, porque o goleiro que pega pênalti, vê o adversário, de certa forma, tremer na outra penalidade e tem bola na trave, a sorte a seu favor, ganha muita confiança pro jogo de volta. Mais uma na trave, né? E ali também na parte de dentro, né? Então muito próximo do gol do São Paulo. E aí, de novo, né? Um pênalti contra o São Paulo e o Ferrarese protagonizando também o lance, Dom. E pra mim os 2 pênaltis bem marcados. O primeiro você até inocenta ali o Ferrarese, que é uma questão muito difícil dele fazer algo diferente, embora seja pênalti. O segundo não. O jogador saindo da área foi mal, só que o Rafael tava lá pra salvar na finalização do Cardona. Que ouviu dos Ferrarese. Só não dá pra inocentar o Cardona, né? O jogador experiente com casca de Libertadores perdeu 2 pênaltis. A gente ouve, então, personagens da partida. O empate, então, na Colômbia entre Nacional e São Paulo. Não fomos tão agressivos como a gente pretende.
talvez a la hora de jogar bola a gente tive dificuldades para contra-atacar, para criar situações, mas o mérito foi deles, que colocaram pressão, não deixaram jogar. No primeiro pênalti eu falei, pô, quando ele bateu eu falei, eu tô nela, e aí quando ela saiu muito eu falei, então foi para fora. E o segundo ainda pude defender, acho que graças a Deus, eu agradeço muito a Deus a oportunidade de poder estar vestindo a camisa de São Paulo. Sim, sabíamos que era um jogo muito difícil, porque eles têm jogadores muito bons, então a gente tentou segurar o jogo, sabíamos que eles iam atacar com muita bola longa, e acontece isso aí, o pênalti, a verdade que Rafael tuvo muito bem, e é isso aí, a gente sabia que vinha a enfrentar um grande rival, que tem muito bom jogador. E nessa tela a gente está vendo o número de finalizações sofridas pelo Rafael. Então é bem interessante que a gente vê os dois xizinhos ali na trave, as 12 bolas na trave, tem a bolinha amarela que é justamente a defesa no pênalti e mais pro cantinho ali o pênalti que foi batido para fora. É um dos destaques então do São Paulo na partida de ontem, Lili. Destaque também para Edu Afonso, direto de Medellín, na Colômbia, para chegar com informações sobre a partida. Edu, bom dia para você. O empate volta bem favorável para o São Paulo, a decisão em casa semana que vem, né? Beijo. Tudo bem, Lili? Beijo para você, abraço a todos no estúdio. São Paulo chegou agora há pouco no Brasil, meio na base da música do Skank. Bola na trave não altera o placar, bola na área para ninguém cabecear. Por quê? Porque saiu com 0-0, com cara de goleada de vitória e deixou toda a decisão pro Morumbis na semana que vem, terça-feira, dia 19, com, claro, torcida a seu favor. Aliás, torcida foi um capítulo à parte, se durante os 90 minutos o comportamento da torcida do Atlético Nacional e do São Paulo foi maravilhoso, no apoio às duas equipes. Ao final da partida teve uma grande briga, a polícia militar local demorou demais para agir. Tivemos torcedores, as mulheres que estavam na torcida do São Paulo ficaram trancadas num banheiro durante mais de 25 minutos. Tivemos torcedores machucados, encaminhados ao hospital, e a torcida do São Paulo só saiu do estádio 1h30 depois, comboiada pela Polícia Militar até um local central aqui de Medellín, para depois cada um dispersar por seu hotel. Então foi uma complicação. Mais bola em campo, São Paulo volta à capital paulista, claro, vai apostar tudo nesta partida da volta e vai poupar jogadores em Recife contra o Sport. E por vários motivos. Por exemplo, o Rafael deve ser poupado para que o Yang seja testado e o São Paulo tenha certeza se vai ou não contratar um goleiro. E aí, pessoal, vocês acham que o Rafael deve ser poupado agora, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, que vai ter agora nesse final de semana, já para pensando nesse jogo da Libertadores? E vocês acham também que o São Paulo deve contratar um novo goleiro, né, um reserva ali para o Rafael? Né? E se sim, quem vocês gostariam de ver ali como reserva do Rafael, tá certo? Deixa aqui nos comentários e vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Nesta janela de transferências, esse jogo para o Yang é decisivo. O Alan Franco tem sentido muitas lesões, não deve viajar. O problema é que não há um terceiro zagueiro para ser utilizado. O Negruti pode ser improvisado na zaga. O Lucas Moura, esse é o único que não vai ser poupado. Jogou 15 contra o Vitória, pouco mais de 30 contra o Atlético Nacional. O objetivo é jogar 45 minutos em Recife e, se isso acontecer sem nenhum tipo de repercussão negativa, fica à disposição para iniciar o jogo da próxima terça-feira no Morumbi contra o Atlético Nacional. É este o São Paulo que prepara o time para essa decisão, não quer abandonar a reação do Campeonato Brasileiro e no mercado procura jogadores. Igor Rabelo esteve muito próximo, o Fluminense atravessou, conseguiu, entre aspas, fechar o negócio, mas não anunciou o jogador. Quando eu deixei ontem o estádio, me disseram, não descarte ainda o Igor Rabelo. Pode ainda acontecer uma reviravolta, senão outros jogadores serão procurados. E o Medina, meio atacante do Estudiantes, joga hoje pela Libertadores. O São Paulo está tentando fechar o empréstimo dele até o final do ano que vem. É o São Paulo em ação em todos os setores, extra-campo e dentro de campo. Lili e Bruno. Boa, Edu, obrigado, viu? Então, Edu já volta, a gente conversa mais sobre o São Paulo com o Edu e esses bastidores também envolvendo contratações. Em campo, um 0-0, onde o São Paulo foi pressionado, mas volta para decidir no Morumbi, Breila. Bruno, eu entendo a escalação inicial do Crespo, porque ele tenta manter a base, que tem dado certo, com os 3 zagueiros, uma linha de 5 lá atrás, mas o Atlético Nacional, com 2 jogadores rápidos pelos lados, Marlos Moreno do lado esquerdo e Inestrosa do lado direito, conseguiu desestabilizar muito facilmente esse sistema defensivo de São Paulo.
E faltou também retenção de bola no meio-campo, porque o meio-campo se restringiu a marcar, em tentar resistir a essa pressão do Atlético Nacional, e não tinha ninguém para puxar contra-ataque. Sai o Rodriguinho, por exemplo, um jogador de força, mais dinâmica, consegue arrastar a marcação, e o São Paulo ficou mais preso com o Alisson ali, mas, de novo, entendendo que era um jogo fora de casa, um jogo em que o São Paulo sofreria pressão, mas eu vejo que o encaixe do sistema do Crespo não funcionou. A ideia válida, mas necessariamente para o jogo da volta, o Crespo vai precisar repensar a escalação. Ele precisa de um time com mais perna para fazer essa transição, mesmo sabendo que o Atlético Nacional dificilmente vai repetir a postura que teve em casa. E por falar em jogo da volta, Donk, retorno do Lucas. Quanto que São Paulo ganha com esse retorno no momento tão importante da temporada? Fundamental, né? Ele ainda também pensando que o jogo da volta vai ser completamente diferente. Acho que o São Paulo poderia ter jogado melhor, ainda que você tenha do outro lado um adversário de qualidade que venceu os 3 jogos que tinha feito em casa na Libertadores num grupo tão pesado. E num jogo que o São Paulo vai propor mais, ter o Lucas é fundamental. Você vê a diferença que ele faz e acho que esse esquema que o Edu pontuou é extremamente necessário, porque você precisa dar minutagem para ele recuperar ritmo de jogo. Se ele conseguir jogar esse meio tempo, aí acho que é condição para ser titular, porque é o último mata-mata do ano de São Paulo. Depois é só Campeonato Brasileiro em caso de eliminação contra o Atlético Nacional. Então se você pode contar com o Lucas 60 minutos, por exemplo, na volta, tem que ser titular, que é um jogo que você tem que arriscar, não tem muito para onde correr, ainda mais diante de um time que é tão qualificado, que a gente fala de um amasso que o São Paulo sofreu, pode falar dos problemas que o time teve, mas tem muito mérito do outro lado. É um grande trabalho, é um grande time e mostrou isso ontem. Tem que ser titular, Breider? Ou essa é uma resposta simplesmente física? Exato. Depende 100% do estágio físico do Lucas, acabou de voltar, mas tem mais opções. Tem o Ferreirinha, por exemplo, que pode encostar ali, fazer a dupla com o Luciano, porque o André Silva... Tem no meio o Rodriguinho... Exato, o Rodriguinho, para mim, eu vejo que é um jogador fundamental para voltar ao time, já pede passagem, um jogador que, para mim, já tem o status de titular. O Alisson, para o jogo da volta, tende a ser menos útil e o São Paulo precisa ficar muito atento. O Atlético Nacional, com esses jogadores de velocidade, é um time muito cascudo, também muito experiente, não vai só se defender no Morumbi, vai querer sair e nessa saída o São Paulo vai precisar de muita energia no meio campo para segurar. Já teve sucesso no Morumbi uma vez, tomara que nessa temporada seja diferente. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Tá aí mais um vídeo, São Paulo que conseguiu esse empate contra o time do Nacional fora de casa, né? Um empate bem importante aí pro Tricolor Paulista, né? E aí o jogo dentro de casa é um pouco mais diferente. São Paulo vai estar diante da sua torcida e pode sim aí sair com a vitória contra o time do Nacional dentro do Morumbi. E tem também a informação que o São Paulo fica muito perto de Igor Rabelo e tenta meio argentino por empréstimo. Isso sim, tenta um meio argentino por empréstimo, tá certo? O São Paulo está perto de contratar um reforço e faz um movimento por outro no mercado da bola, né? O que foi que aconteceu? O Tricolor tem conversas avançadas por Igor Rabelo, zagueiro do Atlético Mineiro. O atleta tem sido pouco utilizado no Galo, né? O pessoal do UOL apurou que a comissão técnica não vai dificultar a saída do defensor, que tem contrato até o final do ano. A ideia do São Paulo é oferecer um contrato curto até o fim da temporada, com cláusulas de renovação por metas, né? Outro movimento do São Paulo no mercado é pelo argentino Cristian Medina, do Estudiantes. O Tricolor vê o jovem de 23 anos como meia do time de Hernan Crespo. O clube tenta o empréstimo do jogador com cláusula de compra fixas, né? Medina foi adquirido pelo Estudiantes junto ao Boca Juniors no início da temporada. A negociação pelo jogador argentino é vista como mais difícil, já que Igor Rabelo está mais próximo de reforçar o time do Tricolor Paulista. Mas e aí, o que é que vocês acharam também dessas novas contratações? O que é que vocês acharam aí desse resultado contra o time do Nacional fora de casa, né? Esse empate de 0-0 do time do São Paulo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!